Olá, gente. Boa tarde a todas. Meu nome é Caroline, eu sou cirurgiã plástica, cirurgiã geral e mestre pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Eu gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui com vocês, né, através da Paula, para esse encontro sobre o lipedema, para trazer esse assunto do tratamento cirúrgico do lipedema, né, e a importância da pessoa estar desinflamada para essa cirurgia, né? Então, por questões de agenda, infelizmente eu não pude estar presencialmente com vocês aí, mas eu vim trazer aqui essa apresentação. Eu espero que não seja tem muita coisa na internet, então para não ser mais uma antes e depois, mas para eu trazer alguma informação que seja relevante para vocês, que vocês realmente peguem a minha visão sobre a cirurgia do lipedema, né? Então, a cirurgia do lipedema é um conjunto de procedimentos cirúrgicos que visam o restabelecimento da anatomia, com melhora da forma e da função das pacientes portadoras. Então, restabelecendo a anatomia, a gente pensa primeiro na forma, né? Primeiro na função através da forma, né? Para depois pensar numa questão estética do lipedema. Então, aqui a gente tem uma estátua, né, que é da antiguidade do Neolítico, que as formas do lipedema simbolizavam a fertilidade, né? Essa estátua é a Vênus Steatopígio. Então, desde muito tempo eram observadas as formas do lipedema e tida como algo atípico, algo fora do que era o padrão, né? Mas naquela época tinha uma conotação muito positiva sobre fertilidade, né? Mas para a gente pensar em anatomia normal, o que seria uma anatomia normal? Se a gente olhar a anatomia dos membros, a gente tem algumas saliências e reentrâncias, né, que representam relevos ósseos, ligamentares, né, relevos musculares também, mesmo nas pacientes que não têm uma hipertrofia muscular tão grande, né, alguns locais onde são depósitos de gordura que costumam ser salientados, como o interno de coxa, né, o culote, mesmo que não tem lipedema, o bumbum. Então, esse conjunto traz uma anatomia que a gente considera como normal, né, como habitual e em quem não é portadora de lipedema especialmente. Aqui essas imagens eu peguei de corpos reais na praia, né? Não fiz nenhuma pesquisa específica sobre lipedema e achei o trabalho desse fotógrafo que colocou várias mulheres aqui na praia, né? Você vê que todas elas têm flacidez, tem alguma celulite, e mesmo aquelas que são mais dentro do padrão, tem alguma insegurança estética. Então, às vezes, uma pode achar que tem uma barriguinha ou que tem a mama muito pequena. Então, a estética é algo muito subjetivo. Nessas mulheres que eu apenas pesquei corpos reais na praia, eu vi que tem uma delas que provavelmente tem lipedema, né? Então, aquela senhorinha de verde ali do meio, provavelmente tem lipedema. Então, apesar de todas estarem caminhando na praia, será que todas têm a mesma facilidade nessas caminhadas, nesses passeios, né? É aí que a questão da função vem, né? E será que para essas mulheres que estão expostas na praia, isso é tão relevante quanto para alguém que está lá nos países nórdicos, que fica coberta quase o ano inteiro? Então, essa questão da função também depende muito do contexto de vida da pessoa, né? Para saber o quanto isso é relevante, o quanto a forma vai ser relevante além da estética na sua função, né? Então, qualquer uma ali, mesmo aquela que você acha que tem um corpo mais dentro do padrão, pode ter às vezes uma insegurança que uma outra que tem um corpo mais fora do padrão não tem. Por isso que a autoestima é muito importante ser trabalhada independente da forma. Tá? Então, para a gente entender como que isso se apresenta, qual que é a estrutura da nossa pele? A gente tem a pele e a nossa gordura, e embaixo a face e os músculos. A nossa gordura é dividida em duas camadas, a camada superficial e a camada profunda. E essa gordura é dividida em septos.
Então, vocês já ouviram falar dos nódulos do lipedema, né? Com essa inflamação e o crescimento da gordura nessas regiões, a fibrose que vai acontecendo, esses septos vão delimitando nódulos e a gordura vai ficando nodular. Quando a paciente fica de pé, especialmente com a flacidez, esses septos eles são puxados e ficam os furinhos, né, que é o aspecto de celulite, né, que é uma característica do lipedema, a irregularidade da pele, tá? Então, nessas camadas de gordura, na camada mais profunda, é a camada onde a gente tem mais vasos linfáticos. E isso que é importante da cirurgia do lipedema, a gente preservar o máximo possível esses vasos linfáticos, para a gente preservar a drenagem linfática dos membros, tá? Então, a gente faz a lipoaspiração nessas duas camadas de gordura, mas quando a gente tem que fazer uma retirada de pele, uma dermolipectomia, que a gente vai cortar mesmo, a gente dá preferência para tirar só a camada superficial, para preservar a drenagem linfática. Então, aqui nessa foto, a gente tem as pernas, né, de frente e de trás, sem essa camada de gordura, como se tirasse toda essa capa de gordura. O que a gente tem ali? A gente tem algumas veias e alguns nervos mais superficiais, tá? Então, uma dúvida das pacientes é o risco da cirurgia do lipedema de pegar alguma estrutura, alguma artéria, alguma veia mais importante. É um risco menor, porque essas artérias, essas veias, exceto se a pessoa tiver uma variação anatômica, mas elas estão na profundidade, estão envoltas pelos músculos, estão na camada mais profunda. Na camada que a gente manipula, que a gente passa com nossas cânulas, o que a gente tem é algumas veias, que as maiores delas são as safenas, né, que são até muitas vezes retiradas quando a pessoa tem problema de varizes, assim como algumas veias, né, que ficam tortuosas, algumas veias tributárias, e os linfáticos, que não são tão visíveis, e alguns nervos cutâneos superficiais, mas que as cânulas normalmente não lesam as veias maiores, né, que não, elas têm uma certa resistência, como a nossa cânula, ela não é pontiaguda, assim, não é cortante, ela não rompe essas veias, e os nervos mais fininhos, ela rompe, mas eles podem se regenerar, né? E nervos mais calibrosos, a cânula vai desviar. Então, assim, não tem estruturas ali que não podem ser lesadas quando a gente avaliar a região que a gente vai trabalhar na lipoaspiração. É uma região mais segura, por isso que a gente tem que conhecer a anatomia e conhecer o plano que a gente está fazendo, né? A gente tem que estar com a cânula nos locais corretos, fazer sempre o procedimento com muita calma e parcimônia e cuidado e técnica. Então, quem precisa fazer a cirurgia? Né? A maioria dos pacientes que chegam no consultório, elas estão no estágio 2 ou 3. Essa foto aqui vocês já conhecem, assim, de cor e salteado, né? E as pacientes têm uma preocupação muito grande em saber, qual é o meu grau de lipedema, eu sou um estágio 2, estágio 3, né? Mas para a cirurgia, a gente avalia cada paciente, porque não é uma coisa fixa, todas as 2 são assim, todos 3 é assim, né? Mesmo porque a distribuição do lipedema pode mudar, pode ser apenas nas coxas, pode ser mais na parte do joelho para baixo, né, até o tornozelo. Então, a gente avalia individualmente o que mais incomoda a pessoa, o que mais traz sintomas, né, e onde que a gente deve, qual deve ser o nosso alvo do tratamento cirúrgico, tá? Então, nada garante que uma paciente que esteja no estágio 3 tenha mais sintomas do que uma que está no estágio 2, mas pode ter uma sensibilidade maior, pode ter uma dor maior, uma sensação de peso maior no fim do dia, ou pelo fato de trabalhar em uma ocupação que ela fique de pé o dia inteiro, aquilo incomoda muito mais ela do que alguém que faz um trabalho de escritório, que tem uma vida mais sentada. Então, quem precisa fazer vai depender muito do contexto da paciente. E por isso que a gente tem que ver, além da estética, quais os benefícios que a cirurgia pode trazer para quem tem lipedema.
Eu acho que esse, talvez, é o slide mais importante dessa aula. Então, a gente pensa em ganhar agilidade, mobilidade, para subir uma escada, para fazer um passeio, uma viagem, ficar o dia inteiro batendo perna por aí, com menos sensação de peso no fim do dia, né? Alguma coisa muito simples, como cruzar as pernas, que só quem está na situação, quem tem lipedema, que sabe o que é isso no dia a dia, né? Fechar uma bota, chegar numa loja e comprar uma roupa sem precisar ser de um modelo específico, de um sob medida ou com muitos ajustes, né? E ali aquela fotinho que eu coloquei das mulheres comentando que o nosso corpo está sempre muito exposto e todo mundo acha que tem o direito de dar uma opinião, a vizinha que vai falar, não, mas você faz isso, mas isso é porque você não está treinando direito, você tem que fazer a dieta X e Y, porque é preguiçosa. Então, todos esses julgamentos vêm, né? E a gente não pode eliminar as pessoas sem noção do mundo. Então, a gente, muitas vezes, a motivação para fazer a cirurgia é para passar despercebido, para não chamar atenção. Não é uma busca do corpo perfeito, né? Aos olhos do Atlas de Anatomia, mas passar despercebido, não chamar atenção para essa questão, para o lipedema, né? Isso é muito relevante. Então, esses são alguns benefícios que impactam muito na qualidade de vida das pacientes que têm lipedema. Então, a candidata ideal geralmente deve ter o IMC até 32, mais ou menos. Acima disso, talvez seja a questão de também tratar antes a obesidade concomitante ao lipedema, né? Então, a paciente tem que estar em dia com seu tratamento conservador, estável clinicamente e psicologicamente, porque é muito importante que ela saiba as suas responsabilidades, né, as limitações, riscos, benefícios, para saber lidar com as expectativas da cirurgia, né? Então, tem pacientes que às vezes operam e depois acabam emagrecendo muito, mas se a paciente não tiver noção da sua responsabilidade, ela pode querer terceirizar aquilo para o tratamento cirúrgico, quando na verdade ela tem que ter uma participação muito ativa e é multidisciplinar o lipedema. Por isso que a gente tem esse evento com tantos profissionais para conversar com a gente sobre esses aspectos da doença, né? Então, para vocês verem, a gente faz a cirurgia na posição de pé, mas a ação gravitacional, na posição deitada, mas a ação gravitacional muda tudo. Então, essas duas fotos têm 1 minuto de diferença entre elas. A única coisa que mudou foi entre estar de pé e estar deitado com uma foto tirada de cima. Então, cuidado com fotos que vocês veem na internet, antes, depois, soluções milagrosas, porque muita coisa tem manipulação, né? E você acaba se frustrando desnecessariamente com coisas que não são reais. Então, a lipoaspiração do lipedema é uma lipoaspiração que se diferencia das outras por a gente usar movimentos mais delicados para evitar a destruição dos tecidos, onde a gente coloca uma atenção muito grande para analisar muito a superfície da pele, conforme a gordura vai sendo retirada, né? Não é para a gente tirar toda a gordura do lipedema, não existe isso. Doutora, você vai tirar todo o meu lipedema. Não, o lipedema é uma característica sua que vai continuar com você a vida inteira. Você vai conviver, controlar, né? Mas a cirurgia vai diminuir a quantidade de gordura de lipedema que você tem, né? Melhorar a distribuição dessa gordura e harmonizar as formas. Então, vai controlar os sintomas, vai melhorar também na questão estética e funcional, mas não vai tirar toda a gordura do lipedema, né? Por mais que tirasse muito além do limite, nunca vai sair todas as células do lipedema de uma região, que você diminui a quantidade delas. Então, a cirurgia a gente faz no ambiente em hospital ou hospital dia, né? Com anestesia geral ou peridural, geral ou sedação, e muitas vezes a gente associa a anestesia peridural. E a gente tem aqui, não sei se esse vídeo vai rodar, acho que não, melhor, aqui ó. A gordura vai saindo assim nas cânulas, né? E ali a gente tem o vibrolipo, que é um aparelho que faz vibração e auxilia na obtenção dessa gordura, tá?
E é uma lipoaspiração tumescente, a gente infiltra bastante líquido com anestésico nos tecidos para diminuir o sangramento e a gordura vai saindo, no começo mais amarelinha, depois ela vai ficando mais laranjinha, conforme a quantidade de sangue que vai saindo. Então vocês já devem ter visto em muitos locais as pessoas fazendo acordada cirurgia, né? Às vezes em clínica, com isso, quando é feito dessa forma, eles colocam anestésicos locais nessa solução, né? Isso tira a dor, mas a pessoa sente o passar da cânula, então não é uma coisa muito confortável. Por isso que o ideal é estar com sedação ou anestesia geral para a pessoa estar dormindo, né? Aqui. Então, precisa utilizar tecnologias, todo mundo já deve ter ouvido falar de associar o laser, o Renuvion, Body Tight. No caso, a tecnologia que eu utilizo é o laser diodo 980, né? Então, isso é para auxiliar na retração de pele, tanto pela flacidez própria do lipedema, quanto pela flacidez que vai resultar da gente tirar mais gordura. Essa pele já não tem uma elasticidade muito boa, né? Mas ela não é o que vai tratar o lipedema em si. O que vai tratar o lipedema em si é a retirada de gordura, a lipoaspiração, né? Então, ela não é obrigatória. É para você melhorar a qualidade da pele. Ela não vai substituir uma retirada de pele naqueles casos que precisam, assim, notadamente tem um excesso de pele. Você vai ter que retirar a pele, caso queira, né? Você vai ter a cicatriz, mas você tem que pesar, né? Custo e benefício. E nenhuma dessas tecnologias entrega pele lisinha. É uma coisa que a pessoa tem que esquecer da expectativa, é pensar, vou ficar com a minha pele lisinha sem nenhum relevo, né? Porque isso é muito difícil de você retroceder dessa forma, né? Então, se a queixa da pessoa é só o aspecto de celulite, né? E tá indo para a cirurgia com essa expectativa, às vezes é melhor nem fazer a cirurgia, porque pode ser que isso não melhora. Às vezes só uma tecnologia para melhora da pele, tratamentos mais ou menos invasivos, vão melhorar um pouquinho aquele aspecto, mas às vezes não é uma questão de fazer a cirurgia. Então essa questão da pele lisinha tem que cuidar muito com essa expectativa. A gente tem um limite de cerca de 7% do peso corporal em volume. Então como funciona isso? A gordura vai toda para esse frasco com soro, sangue, gordura, né? E a pessoa, vamos supor, tem 70 quilos, então a gente pode tirar em torno de 4,9 litros, não é fixo assim esse volume, às vezes é um pouquinho menos, um pouquinho mais ali para finalizar, simetrizar, né? Por quê? Porque junto com essa gordura sai sangue, isso gera uma anemia no pós-operatório. E a sensibilidade é individual, então tem pacientes que toleram melhor essa anemia, tem pacientes que têm mais sintomas de fraqueza, né? Então pode precisar de uma reposição de ferro ou vitamina B12, ou, em uma minoria dos casos, a transfusão sanguínea, que é para ser a exceção e não a regra, né? Então é uma coisa que não é descartado, mas é para minoria dos casos. Os orifícios, eles podem variar em quantidade, né? E nas localizações, a gente coloca em localizações estratégicas para retirar a gordura, né? E hoje em dia eu deixo os orifícios abertos, né? No começo eu já deixei eles fechados, mas eu vi até em contato com as colegas físios que isso melhora muito a recuperação, né? E facilita o trabalho de fisioterapia do pós-operatório. Então eles ficam abertos, a quantidade pode variar e pode variar entre uma paciente e outra, a localização, conforme a distribuição de gordura também. Aqui na foto a gente vê a perna esquerda, ela já foi feita a lipoaspiração e a perna direita ela tá só infiltrada, então a gente vê um diâmetro bem maior dela. No pós-operatório, a gente utiliza antibióticos, analgésicos, é muito importante, né? Anticoagulantes só se a pessoa tiver os critérios de risco, porque ele também aumenta o sangramento, né? Então a gente tem que usar quando é realmente necessário. Utiliza alguma compressão por cerca de 3 meses, podendo ser uma malha, uma meia, né? E
No início também pode ser necessário utilizar o enfaixamento que as fisioterapeutas utilizam, né? Voltar a fazer caminhadas em cerca de 15 dias, treinos leves em 3 semanas, isso aí varia conforme cada caso. De complicações além da anemia, né? Tem a infecção, porque os orifícios ficam abertos, então tem que tomar cuidado com a higiene local, né? A gente dá antibióticos, mas mesmo assim alguma bactéria pode entrar ali e causar uma infecção, né? Fibrose no local, especialmente se tiver infecção, isso gera mais inflamação, pode gerar mais fibrose. Trombose é uma ocorrência pouco frequente nas cirurgias de lipedema, mas nos casos que a pessoa tem algum fator de risco a mais, aí a gente associa o anticoagulante por conta disso. E o linfedema ou edema prolongado, ela é uma lipoaspiração que já demora mais para melhorar o edema do que uma lipoaspiração corporal, porque tem toda a questão da gravidade, que o líquido vai ter que ir contra a gravidade para desinchar, então leva muitos meses para desinchar completamente, né? Mas algumas pacientes que já têm algum grau de deficiência linfática podem ficar com edema prolongado ou, nos casos mais severos, até desenvolver um linfedema, né, pós-operatório. Por outro lado, alguns casos podem descongestionar esses linfáticos e melhorar a drenagem linfática no pós-operatório. Consequências, que aí eu não coloco como complicações, que podem ocorrer, flacidez resultante da retirada de gordura, assimetria, né, que tá tudo infiltrado ali, inchado, a gente vai pegando para sentir a quantidade de gordura e procurar deixar o mais simétrico possível, mas além das diferenças que a gente já tem sempre entre um lado e outro, mesmo antes da cirurgia, entre todos os órgãos que são dos dois lados, a gente tem alguma diferença, a gente não consegue prever totalmente como que aquela pele vai ficar depois que desinchar, cicatrizar e a pessoa estiver de pé, né? Pode ter locais que absorvem mais que outros, então isso é uma coisa que pode acontecer. E o lipedema volta é uma pergunta que é muito frequente. Ele vai para outro lugar? Se eu tirar da perna, ele vai para o braço? Então, se você tiver gatilhos que desenvolvam o lipedema, ele pode voltar, inclusive nas áreas que você já tratou. Só que como você tirou muitas células, ele vai ter mais dificuldade de voltar naquelas regiões. Então, ele pode voltar mais em outras regiões que você tratou menos. Então, você tratou bastante tornozelo. Ele não volta ali no tornozelo com tanta facilidade, mas ele vai se manifestar mais no braço. Só que se você tiver muito desenvolvimento de lipedema, um ganho de peso muito grande, aquelas poucas células que sobraram naquelas regiões vão crescendo de maneira irregular, né? Então isso que é uma coisa relevante. Por isso que o tratamento conservador, cuidar da inflamação, é importante tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. É uma coisa que você vai ter que fazer pela sua vida. Claro que não dá para ser rígida sempre, mas você vai ter que manter aquele equilíbrio, vai ter que achar um equilíbrio para você, que você vai cuidar a longo prazo desse lipedema. Então, vou trazer alguns casos aqui pra gente finalizar, só para ilustrar, né, a melhora, né? Então, você vê ali, a gente foca muito na região de tornozelo, joelho, aqui a parte do tornozelo, a parte aqui posterior da coxa, joelho. Aqui também melhora de culote, contorno do joelho, tornozelo, panturrilhas, né? O peso nas panturrilhas é uma coisa que melhora muito com a cirurgia. Aqui também um caso já mais avançado, com bastante acúmulo de volume em membros, né? Que melhorou bastante aqui no pós-operatório. Aqui você vê que ainda tá recente, tem até alguns roxos ainda, né? Aqui também um caso aí já para um grau 3, né? Aqui a gente vê bastante aqui o depois ficou, o antes ficou aqui, o depois ali, né? Mas a gente vê bastante melhora aqui do tornozelo, panturrilha, né? Coxas. Mas você vê que a limitação maior acaba sendo essa questão mais da ondulação de pele mesmo e da flacidez, né? Do joelho para baixo
é mais difícil que a pele tenha flacidez, né? Uma pele mais grossa. Aqui, braço, né? Então, você vê quando fica de pé, a gordurinha acumula ali mais para baixo, né? Quando fica movimenta, pode acontecer de dar o tchauzinho e balançar, né? Flacidez vai acontecer, exceto se você tirar a pele, aí você vai conseguir diminuir mais essa flacidez. Aqui, né, um caso onde a gente praticamente não mexeu no interno de coxa, porque não era o foco. Mas olha como melhorou aqui a parte de tornozelo, panturrilha, né? Saiu muita gordura dessas regiões. Joelho, aqui como melhora bastante, né? Então isso traz uma qualidade de vida muito grande. Aqui também, né, tratado coxa, tornozelo, né? Você vê a diferença aqui desse tornozelo para esse, né? Como você bate o olho, você já vê a diferença do lipedema para um lipedema tratado. Aqui também uma paciente magra dentro de um MC normal, né, mas que incomodava muito com culote, também panturrilha, tornozelo, né? Aqui também exemplificando o tratamento de panturrilha, né, joelhos, né? Aqui culote, coxa, interno de coxa, joelho, você vê como acaba tendo menos contato entre as duas coxas, panturrilha, tornozelo. E aqui uma mensagem final para vocês, né, que para transformar é necessário entender que é o que estamos fazendo aqui, né? Amar, que é uma coisa, uma construção que cada uma tem que ter dentro de si, e acolher também, que também é o que a gente está fazendo aqui com o lipedema. Eu espero que eu tenha trazido alguma informação que tenha sido útil, relevante para você, tá? Qualquer dúvida que tenha, quiser esclarecer algum ponto, eu tô aberta para comunicação no meu Instagram, né, @ckplástica, né? Também tem o TikTok, DRA Carol Plástica, mas pelo Instagram vocês me acham com mais facilidade. E é isso, um beijo para todas, fiquem com Deus, se cuidem e se amem. Tchau!